E certamente dirão: obedecer a pastores. Eles citam a passagem de Hebreus 3,16, diz o seguinte: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então quer dizer que eu tenho que obedecer um pastor protestante? É isso que o autor da carta de Hebreus quis passar para a gente? Bom, vamos lá. Isso aí é mais uma corrupção do raciocínio para dominar os irmãos mais impressionáveis. Como a gente disse, pastor é uma palavra não traduzida, significa guia. Não era um sacerdote do templo, como vemos na religião. Era um pregador do evangelho, como todos nós devemos ser. No contexto do século I, eles guiavam os iniciantes, os meninos na fé, que estavam no leite, conforme explica Paulo em Efésios 4:11. Não para sempre, uma ovelha que fica se realimentando eternamente, como o sistema ensina, mas somente até que chegasse a unidade e a plenitude da fé viva, não fosse mais levado por qualquer vento de doutrina. Posteriormente, eles deixariam guia para ide e pregai. Não é vinde escutar o resto da vida. É ide e pregai, como o pastor Cristo fez com os discípulos. Ele pregou, foi embora e deixou os discípulos. Assim como o pastor era um guia para os iniciantes, presbítero, bispo, eram pessoas de idade, um ancião, e não tem absolutamente nada a ver com cargos do sistema religioso. Depois da morte de Jesus, não existe sacerdote. Nenhum homem tem direito de ser representante intercessor de Deus na terra, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Nenhum outro há. Em Cristo, devemos ser todos adultos, devemos ser nossos próprios mestres, servos um dos outros. Em Cristo devemos ser nossos próprios sacerdotes. Devemos deixar de ser ovelhas imaturas que precisam sempre se alimentar do leite de líderes e sermos mestres pelo tempo. Assim diz o Evangelho. Por que não explicam isso? Em resumo, a igreja é as pessoas, não é a empresa. Igreja é você. Igreja é onde estiver dois ou mais reunidos em nome de Jesus. Ou seja, igreja é o povo de Deus. Quando se fala a igreja que estava em Efésios, o povo de Deus que estava em Efésios. Só isso. Congregar e reunir-se. Estando dois ou mais já está reunido. Os discípulos se reuniam em casa. Não construíram estruturas religiosas. Obedecer a Deus é não pecar. Pecado é transgressão da lei. Quer saber o que é pecado? Basta observar os 10 mandamentos, que foram resumidos por Jesus em 2. Se pecou, não tem essa de confessar para um padre reformado. Nós temos um advogado, Jesus. Confessemos a ele. Nós podemos confessar uns aos outros para poder tirar o peso de consciência que a gente tem em relação a algum mal que a gente fez, mas não para que o próximo possa interceder. A religião é uma produção humana para aprisionamentos carentes, sem discernimento, infantilizadas. Ela tenta religar o homem a Deus através de méritos próprios. Agora, seguir Jesus transcende religião, porque o que nos religa a Deus é a cruz. O sacrifício de Deus nos religou, porque para Deus nossa justiça é trapo de imundície. Assim sendo, fomos religados por Cristo, e qualquer outra tentativa de nos religar a Deus é heresia. Qual a lógica? Alguém que depois de ler a Bíblia se sentiu iluminado e resolveu erguer uma instituição chamada Empresa de Casa de Deus, como se ela fosse fundada pelo próprio Deus. E o pior,
Qualquer que não aceite essa corporação e seus líderes como divino é acusado de heresia, e ainda qualquer que questione e denuncie os erros de seus líderes está pecando, não tem o Espírito Santo, é filho do diabo, está tocando no ungido do Senhor. Isso é irracional, gente. Isso é catolicismo medieval na atualidade. Raciocina, será que Lutero, Calvino ou qualquer outro reformador protestante recebeu autorização de Deus para fundar instituições? Onde está escrito na Bíblia que Lutero, Calvino ou qualquer outro reformador poderia fundar a instituição? Protestantismo é uma heresia moderna. Não tem autorização da Bíblia para existir. Muito menos achar que tem autorização de Deus para erguer templos. Abra a Bíblia. Mostre Deus autorizando o protestantismo a existir. Pelo menos os católicos são mais coerentes. O Papa tem uma história para contar. Não que seja a história verdadeira, mas é uma história. Eles acreditam que a instituição deles foi fundada pelos apóstolos e não por qualquer Zé Ninguém, como no protestantismo. No protestantismo, qualquer Zé Mané funda instituição. No catolicismo, pelo menos acreditam que ela é apostólica, veio desde dos apóstolos, tem 2000 anos. Pelo menos os católicos são coerentes em acreditar e defender sua instituição com unhas e dentes, afinal foi fundada pelos apóstolos. Agora vem um evangélico protestante defender a instituição fundada por qualquer um, como se fosse fundada por Deus. Mas isso é totalmente ilógico. Olha só, quem fundou sua instituição? Tem a Igreja Católica Pós-Apostólica, criada 100 depois de Cristo. Católica Romana 325. Não foi Pedro que fundou a Igreja Católica, infelizmente para eles. Foi Imperador Constantino, a Igreja Católica como conhecemos hoje. Apesar de que ela mudou bastante, com vários concílios que não se cansam de se contradizer, ela já não é a mesma. Mas o Clemente de Roma é que deu início em tudo. A ortodoxa, a primeira divisão, depois veio o arianismo, monofismo, depois começou a surgir as primeiras protestantes, batista com Joseph Smith, John Wesley com a metodista, Mary Baker, Charles Russell com o Testemunho de Jeová. Qual delas foi fundada por Deus? Que Jesus disse? A igreja do Zezinho é o caminho, a verdade e a vida? Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não a igreja, não a instituição, não o pastor. Jesus, o que ele diz? Frequentando uma instituição supostamente fundada por Pedro ou qualquer um, serão meus discípulos. 50.000 divisões só protestantes que não cansam de se dividir. Todas elas cometem o mesmo erro dos fariseus. Se acham representantes de Deus na terra, mestres da verdade. Cada um se levanta baseado em profecias, mesmo se dizendo que nenhuma profecia é de particular interpretação. Eles particularizam eventos proféticos para si. Jesus disse: amando uns aos outros serão os meus discípulos, sendo justo, bom, andando em misericórdia, humildade, atendendo os pobres, cuidando das causas das viúvas, ou seja, relacionamento humano. Dia a dia, e não uma instituição. Jesus mostrou que a maioria das pessoas, ao se converter ao ambiente religioso, ficam piores. Inclusive o apóstolo Tiago alertou que se alguém quer ser religioso e não exercita o amor ao próximo, religião é vã. As pessoas se tornam arrogantes, se acham donas da verdade, hipócritas, dissimuladas. Enfim, elas se acham melhores que os outros.
E para finalizar, religião promove divisões. A religião certa é o evangelho, o templo de Deus é o céu. E a comunhão é com todos os irmãos.